Glória a Deus. Quem já foi abençoado aqui? Ah, glória a Deus. Quem estava aqui hoje de manhã? Ficou direto? Participaram das oficinas? Bênção. Quem estava aqui ontem à noite? Agora, quem está aqui pela primeira vez? Tem bastante gente ainda. Muito bom. Sejam todos muito bem-vindos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Tem sido um tempo bem gostoso. E eu sei que depois vocês vão ter acesso, para quem não pôde participar, né? Nas outras plenárias, vocês vão ter acesso depois. Mas, nesse momento agora, eu queria... quem foi abençoado no louvor? Não sei se você foi, mas Deus falou tanto comigo aqui, no meu coração, especialmente essas duas últimas músicas, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar agora, né? Sobre o risco da era digital e a influência dessa era digital, né, na vida dos nossos filhos, das nossas crianças. E a gente cantava Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus. E eu ficava ali pensando nos acontecimentos dos últimos tempos, né? Eu peguei o telefone aqui há um pouco tempo atrás e fui ver o que está acontecendo em Israel. Não sei se vocês viram que está tendo um bombardeamento lá, uma invasão. E eu falei, Jesus está voltando mesmo, gente. A gente ouve falar isso, mas a gente tem que ter esse entendimento no nosso coração de que nós estamos vivendo os últimos tempos. E está tendo um ataque de tudo quanto é lado, e as nossas crianças também estão sendo atacadas. Falei no primeiro dia sobre a importância da internet como uma ferramenta, né? E eu acho mesmo que nós precisamos estar nesse meio. A Igreja do Senhor não pode achar que a internet é um ambiente somente promíscuo e ruim. A gente tem que usar essa ferramenta a favor do reino também. Então, aqui eu não vim com a ideia de simplesmente falar que a internet é do diabo, porque o diabo não tem nada. Ele usa o que o povo de Deus cria, ele usa o que Deus criou para destruir a própria obra de Deus. Mas nós somos criaturas do Senhor e nós proclamamos a glória de Deus, amém? Nós somos responsáveis por estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Somos representantes de quem? Não é de nenhum governante, não, né? Nós somos representantes de Cristo, né? É Ele que tem o nome acima de todo nome, é Ele que governa sobre todas as coisas, é por causa dEle que estamos aqui vivos, respirando, porque Ele mantém todo o sistema solar ali funcionando, sustentando a Terra no lugarzinho dela, o Sol na temperatura certa, tudo para que a gente pudesse estar aqui vivendo, para glorificar o nome dEle por causa de todas essas coisas. A gente não pode esquecer disso. Amém? E a gente falou hoje de manhã também sobre falar a linguagem das crianças. E nós precisamos prestar atenção para não ficarmos distraídos ou embriagados com o vinho, mas nos enchermos do Espírito Santo. Não é isso? Nós lemos lá em Efésios, não foi isso que a gente leu? Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado por quem? Ele já deu? E de quem que é o papel de se encher? Nosso. Então, para a gente não se distrair com as coisas desse mundo, precisamos estar cheios do Espírito Santo. Mas eu também falei que falar a linguagem, algo que eu queria trazer para agora, não é ser permissivo. Eu tenho visto muito isso. Às vezes os pais falam assim, mas isso é comum dessa geração agora, né? Tipo, a criança fica com você, vai na sua casa, ela não te cumprimenta. Alguém já passou por isso? A criança chega com a família. A criança chega no telefone e vai embora no telefone ou no tablet, né? Ela não te cumprimenta, ela não come olhando para você, ela não conversa com você. É como se ela nem estivesse ali, né? Ela entrou e foi embora, não fez diferença nenhuma. E aí você fala alguma coisa, né, com o parente ou com a pessoa que foi com você, tipo, nossa, puxa vida, a gente nem conseguiu conversar com ela, né? O pai vai falar o quê? Nossa, realmente, deixa eu conversar com ela. Vem cá, minha filha, meu filho, não é assim que a gente faz, né? E orienta. O que eu mais tenho visto é os pais falando, imagina,
Ela está ouvindo tudo, ela está ali, mas ela está super atenta. Essa geração é assim mesmo, conversa desse jeito. Eles estão aqui, ó, você está falando, eles estão ouvindo, mas estão prestando atenção nas duas coisas. São muito inteligentes, fazem várias coisas ao mesmo tempo, né? Mas não corrige o filho. Nós estamos vivendo uma geração de pais permissivos, que acham que o que os filhos estão vivendo é simplesmente a linguagem deles de hoje. E isso é uma distração. Nós precisamos estar atentos para entender que a linguagem da criança, a gente precisa entender e conversar com ela, e ter essa conexão, ter o coração ali, mas nós não podemos ser permissivos e aceitar coisas que não são do agrado de Deus. Quando uma criança não se relaciona com você, não olha nos seus olhos e vive no telefone ou no jogo ou naquilo que está, né, distraindo e mantendo ela ali ocupada, embriagada, né, usei esse termo embriagada, ou a gente falou também distraído, entorpecido, porque é o que o telefone, né, e essas coisas que chamam ali a atenção fazem. Ela está ali escolhendo o que ela quer, mas ao mesmo tempo ela está desligada daquilo que está acontecendo no ambiente real. E ela começa a viver dentro de um mundo fictício. Sim? Não existe esse mundo ali, concorda? Que o mundo da internet, o Instagram, a pessoa que você vê no Instagram que você segue, ela é aquilo ali? A gente precisa entender que aquilo não é realidade das pessoas. Ela posta ali, faz 1, 2, 3 posts de 24 horas, e você acha que ela é aquilo ali? Recentemente eu fiz recentemente não, deve ter uns 2 meses mais ou menos, eu fiz um post super despretensioso, fiz um Reels lá com a minha filha, a gente estava vindo para cá, e eu ficava assim, sabe, o áudio fala assim, mãe, 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 quem é que te chama de mãe o dia inteiro? Mãe, 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 e eu postei isso com a fotinha dela, e ela fez assim um coraçãozinho para mim, e nesse dia minha filha tinha colocado umas unhas postiças dessas grandinhas, assim, sabe, estava até meio grande, mas eu falei, não tem problema não, só depois vai cair tudo e tal. E deixei. O post era a respeito da minha filha que me chamava o tempo inteiro, porque o nome de mãe é Doce. Era isso que eu queria falar brincando. O post viralizou, sei lá quantos 1000 views que tem lá, e a maioria falando, sabe o quê? Das unhas dela. Eu fiquei desacreditada com aquilo. Falei assim, nossa, as pessoas estão observando, né? Aí começavam. É importante você não pular etapas. Você está sexualizando a sua filha mais cedo. Mãe, fique de olho aberto, que não sei o quê. Mas, gente, tanta coisa pesada. Até assim, depois não entendem por que as crianças aparecem grávidas. Coisas pesadas. E eu vendo aquilo, eu falei assim, gente, primeiro, proteger o coração, né? As pessoas não sabem da nossa realidade, meus irmãos. Quando você tem essa liberdade de postar alguma coisa, e eu estou falando para você, porque você entenda primeiro, porque os seus filhos também passam por isso. Se eles têm alguma rede social, se eles têm algum acesso a isso. As pessoas destruíram a minha imagem como mãe e a da minha filha como criança. E eu comecei a estudar aquilo, sabe? Ao invés de ficar triste, eu fiquei assim, nossa, as pessoas estão doentes. O que elas estão derramando aqui, na verdade, não é o que eu sou, é o que elas são, certo? E aí, eu fiquei preocupada, porque eu falei assim, meu Deus, eu sei de onde eu estou indo, eu sei o que eu ensino para minha filha, ela nem tem acesso a esse negócio, né, esses posts aí, para ela não saber o que as pessoas estavam falando. Mas me deu um alerta sobre isso. Está todo mundo preocupado em ajudar o outro a não cair, a falar o erro do outro. Presta atenção na sua filha, olha como ela está, olha isso. Mas não param para olhar para si. São pais permissivos que, de repente, começam a observar o defeito de todo mundo, mas não conseguem olhar para dentro da sua própria casa. Então, eu quero convidar você hoje. Não olhe para o lado, olhe para dentro. Então, quando a gente começar a falar aqui as perguntas, não pense no outro, pense no que Deus quer falar para você e para a sua casa. Porque nós somos responsáveis pela casa de quem? Sim, eu não sou responsável pela sua casa, sabia? Eu sou responsável pela minha casa perante Deus.
Aquilo que a gente faz, que abençoa o outro, é lucro, certo? Mas eu sou responsável por não me distrair e manter a minha atenção na minha casa. Então, falar a linguagem das crianças não é ser permissivo, não é permitir que elas façam tudo o que elas querem, em nome de uma mudança de linguagem da geração. Não é deixar de lado a correção, pensando que isso é normal, é só uma fase. Não é só uma fase. É uma fase que você precisa de orientação. Vai passar? Vai, mas não passa sozinha, passa com ensino e com orientação. Não é para você, papai e mamãe, pensar primeiramente em culpar um professor da escola ou um líder do Ministério Infantil e criticar a ação do professor quando ele vem falar para você sobre o comportamento do seu filho. Isso é ser permissivo. E a nossa geração, a minha geração, tende a defender os filhos a unhas e dentes, porque nós fomos poucos defendidos. Então a gente fala assim, não, com meu filho não vai acontecer isso não, aconteceu comigo, mas com meu filho não vai. A gente tem que ter um equilíbrio, porque nós precisamos proteger, sim, os nossos filhos, mas a gente não precisa protegê-los ao ponto de sermos super protetores e não ensiná-los, certo? Então, quando alguém vai falar para você assim, olha, aqui no Ministério Infantil, seu filho teve esse comportamento, a gente ensinou para ele isso, você recebe, avalia, certo? Porque nem todo mundo dá certo o tempo inteiro, tá? Avalia, ora, deixa o Senhor falar com você e haja. Seu filho errou? Papai, por favor, ajude-o a acertar. Né? Não vamos falar assim, não, imagina, esse professor não sabe, ele não conhece meu filho. Não, mas não vamos ser permissivos, vamos ensinar as nossas crianças para que elas estejam protegidas. Né? Sem distrações, estamos atentos e observando as nossas crianças, com esse objetivo, protegendo, orientando e acolhendo. Gente, são esses 3 pontos que eu acredito que é a solução para que as nossas crianças estejam nesse mundo, que é um mundo que conversa de forma digital, mas estejam protegidas. Primeiro, você vai proteger, você vai cuidar do acesso que ela tem. Não é culpa da criança se ela viu algo impróprio na internet. A responsabilidade é de quem entregou um tablet para ele. Não é culpa da criança se ela está viciada em jogos. É responsabilidade do pai que não controlou o tempo. Se você deu, você controla, certo? Você orienta e fala o quanto de tempo que pode. Existem, vocês devem ter ouvido falar nas oficinas, um tempo indicado máximo para cada idade. Você não precisa dar o tempo máximo, você pode dar o tempo que você achar até o máximo, certo? Mas você precisa estar atento e observando. Queria ler com vocês Deuteronômio 22:8. Eu vou ler, e aí eu queria que vocês prestassem muita atenção. Deuteronômio 22:8. Quando algum de vocês construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. A Bíblia é muito completa, não é? Se você for construir uma casa, você faz uma sacada bonita lá, né? Está num prédio. Você não coloca uma tela, né? Falando na nossa linguagem aqui de hoje, você não coloca ali uma proteção para que não tenha nenhum tipo de acidente? A Bíblia está falando isso aqui, porque na época de Jesus era muito comum, né, as pessoas ficarem ali na parte de cima do terraço da casa, na laje, né, que a gente fala. E aqui em Deuteronômio estava avisando o seguinte, para o povo ficar esperto, estava dando uma orientação, tá bom? Uma orientação. Coloque um parapeito, faça um muro, para que, se alguém estiver ali, não caia, e não caia sobre você a culpa do sangue inocente. Quando eu li isso aqui, eu fiquei assim, meu Deus, olha como é a importância criarmos muros de proteção.
E é isso que você precisa fazer na sua casa para proteger o seu filho nesse período de influência na vida dele de uma forma digital. Criança que tem telefone, pode ficar no telefone sozinho dentro do banheiro? Quem tem um computador, né, dentro do quarto, pode ficar dentro do quarto com a porta fechada? Você está tirando o muro de proteção, vai cair. O primeiro passo que a gente precisa ter para proteger as nossas crianças é criar um muro de proteção. Crie um parapeito ali, estabeleça regras. Na minha casa, meu filho tem 15 anos. Ele não tem 8 mais, certo? Ele tem 15. Na minha casa é proibido ficar no quarto com o telefone. O telefone carrega no meu quarto. Eles podem usar o telefone na minha casa, onde eles estiverem. Dentro do quarto não entra o telefone, nem o meu entra no quarto deles. Porque quando eu estiver lá, eu estou com eles, eu não posso ficar com o telefone. Então, eu não entro com o meu telefone no quarto deles e eles também não entram. Os telefones ficam carregando lá com o meu marido. Isso é uma regra que até hoje meu filho às vezes questiona. Mas eu já tenho 15 anos, isso não precisa, eu já sei o que eu posso e o que eu não posso. Mas eu aprendi que da tentação a gente não enfrenta, a gente foge. A gente não enfrenta a tentação. A gente foge da tentação. Eu aprendi isso muito pequena. Sabe por quê? Porque enfrentar a tentação é burrice. Não é inteligente. Porque se você cair, já caiu. Já derramou sangue. É melhor proteger. Construa um muro de proteção. Hoje nós temos vários tipos de aplicativos que é de controle parental. Vocês conhecem? Se o seu filho tem, se você entregou para ele um tablet, se você entregou um telefone, se é uma criança, por favor, não entregue um telefone com acesso à internet. Se você vai ter um joguinho, né, porque hoje é a linguagem deles, se você vai permitir que ele tenha um telefone para jogar, não coloque o WhatsApp, não coloque ali uma internet para ele ter acesso ao mundo. Porque é um clique, ele está um mundo inteiro de acesso. Crie muros de proteção. Amém? Nós tem vários, se você colocar no Google hoje, você acha lá, eu fiz isso para trazer alguns nomes para vocês, mas apareceram tantas opções que eu falei assim, gente, qualquer pessoa que tem interesse em criar um muro de proteção, vai jogar no Google lá, controle parental, só essa frase. Vai aparecer para você várias opções que você pode baixar de aplicativo, você coloca no telefone do seu filho, ou no tablet, no aparelho que ele tem, inclusive na televisão, né? Você pode ter ali um YouTube Premium, é uma coisa assim, simples de se ter, ou não tenha. Eu falo, se não for ter o YouTube Premium, não tenha, porque os ads que aparecem, as propagandas, ninguém tem controle. A gente já recebeu no 3 Palavrinhas reclamações das pessoas falando, olha as propagandas que estão aparecendo, fazendo vídeos criticando a gente, e a gente tem que entrar em contato e falar, isso não depende da gente, as propagandas quem escolhe não somos nós. Tenham um muro de proteção, invista um pouquinho aí, vai ter um YouTube, vai ter um canal assim, tenha um premium, tenha um que você não tenha propaganda, porque senão vai aparecer coisas estranhas, e eu não tenho dúvida que já não tenha aparecido. Outra coisa, os muros eles vão, primeiro, dar a proteção para ninguém cair. A outra coisa que o muro faz é te proteger contra os ataques de fora. Você precisa proteger o seu filho de cair e você precisa proteger contra os ataques que venham de fora. Não deixe entrar na sua casa conteúdo que não presta. Eu não entendo por que tem pai e mãe que deixa filho assistir filmes de terror. Ah, não tem problema, é dessa geração, é só um filme, não é de verdade. Meus irmãos, não deixem. Porque isso é uma porta enorme para o diabo entrar na mente, para começar a trazer medo, ansiedade. Você acha que o diabo perde tempo? Quando ele está num lugar assim que tem demônios se manifestando num filme, você acha que o diabo está fazendo o quê? Está de férias? Não, ele está aproveitando, ele veio para isso. Não deixe seu filho perder tempo com isso. Falo isso como testemunho meu, tá bom? Meu filho é doido para assistir um filme de terror. Com os amigos da escola assistem, não tem nada a ver, mas é de mentira, é sangue de mentira. E eu falo para ele assim, você vai fazer o quê enquanto você estiver assistindo o filme? Porque o Espírito Santo vai estar lá com você.
Você vai levar o Espírito Santo para esse lugar? Você acha que ele merece isso? Aí ele começa a ficar incomodado. Traga a criança para pensar. A criança grande pensa, né? A criança pequenininha, você decide por ela, amém? A criança pequena é você que escolhe o cardápio, é você que escolhe o desenho, é você que escolhe o que pode. E isso é proteger. Então, proteja do que vem de fora, né? E proteja para não cair. Os muros, eles guardam a vida, a integridade física, a integridade moral. Hoje a gente fala que uma criança de 5 anos tem mais informação que o imperador do Império Romano tinha. Vocês sabiam disso? O cérebro da criança hoje é maior do que uma criança de antigamente, porque já está tão mais desenvolvido, e é assim que vai ser. Eles têm informação, eles têm conhecimento. Você vai conversar com uma criança de 5 anos, a gente fica impressionada com as coisas que ela sabe. E se você tem um filho de 7 anos, 8 anos, e você ainda não conversou com ele sobre sexo, você precisa conversar. Porque as crianças já sabem, se você não ensinou, ele aprendeu em algum lugar. Se você tem um filho dessa idade, ele já acessou, com telefone ou com tablet, ele já acessou algum conteúdo inapropriado. Ele já viu alguma coisa que saltou na frente dele, porque essa indústria trabalha para isso. Ela entendeu o valor do consumo da criança. E a igreja não pode ficar para trás. Precisa produzir conteúdo para as crianças que sejam conteúdos agradáveis a Deus, que sejam conteúdos que tragam ali a graça do Senhor para a casa delas. Os muros também dão limites. E dentro desses limites você pode ensinar. Quando você faz um muro, você sabe até onde você pode ir, não é? Então, crie esse muro de proteção na sua casa para que a criança saiba até que ponto ela possa ir. E o adolescente também, né? Isso tem a ver com dar destino, com dar propósito para a criança. Tem devocional? O limite ali que eu estou falando para você criar é estabelecer regras, tá? Se na sua casa você tiver devocional, se você tiver um momento de ler a Bíblia com as crianças, você está ensinando para ele ali limites seguros, porque ele vai começar a fazer as próprias escolhas, não baseado só naquilo que você escolheu para ele, mas ele vai começar a experimentar o próprio Espírito Santo que está dentro dele, falar com ele. Amém? Vocês creem que o Espírito Santo fala com as crianças? Quem é que acha que Deus fala com as crianças? Eu tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma. Tem uma música no 3 Palavrinhas que é assim: Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Quem conhece? Ele ouviu ou não ouviu? Deus falou e ele não estava sabendo identificar. Ele ia lá falar com quem? Eli. Aí ele chegava para Eli e falava: oi, você me chamou? Eu falava: não, chamei não. Segunda vez, terceira vez, ele voltou no Eli, e ele falou o que para ele? Se a voz te chamar de novo, você fala o quê? Como é que é? Como é que é? Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Porque Eli falou assim: esse negócio está tão diferente, deve ser Deus. Está repetitivo, tá não sei o quê, deve ser Deus. Eles tinham o Espírito Santo? O Espírito Santo não tinha ainda não, gente. O Espírito Santo veio só depois. E eles não tinham Espírito Santo, não. Ele tinha que identificar se era Deus falando ou não, através das coisas. Lembra de Moisés com a sarça ardente? Quando a sarça estava pegando fogo e não se consumia, ele pensou o quê? Isso não é uma coisa muito normal. Deve ser Deus. Sabe? E aí ele chegou lá e ele sentiu a presença de Deus ali falando com ele. Moisés também. Coloca a vara. Imagina um pensamento desse na mente. Coloque a vara. Ele ouviu, né? Coloca a vara na água. Imagina se ele falou assim: será que isso é uma coisa da minha cabeça? Gente, que vergonha. O que essas pessoas vão pensar de mim se eu fizer uma coisa dessas? E não tivesse feito o que fez. O povo não tinha sido liberto, certo? Mas ele colocou ali a vara sobre as águas e as águas se abriram. Então, a gente precisa entender que hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que traduz. Meus filhos falam assim: mãe, não posso fazer nada de errado porque Deus te conta. Não adianta, mãe, não sei porquê. E eu vivi isso também, eu tinha essa impressão quando eu era criança, que eu fazia as coisas erradas. Eu falava assim: gente, eu não posso fazer, que daqui a pouco meu pai vai descobrir, que Deus conta tudo para ele.
Eles têm que ter essa noção que nós servimos a um Deus que, por amor a eles, nos conta tudo que a gente precisa saber, ou não é? Às vezes você está dormindo e vem um pensamento na sua mente. Eu já levantei várias vezes de madrugada e fui lá orar para os meus filhos. Eu sei lá se foi alguma coisa que eu comi à noite, que me fez lembrar daquilo, ou se foi o Espírito Santo me falando. Depois você tem um entendimento, às vezes na hora você não tem, vai e faz. Dá um passo de fé, vai e faz. Mas não deixa de ouvir a voz de Deus. Ensina, assim, os princípios, os valores eternos na sua casa, por meio do devocional, das músicas. Ensina para os seus filhos que nós estamos vivendo num mundo que tem uma moral diferente do mundo que nós queremos para a nossa casa. Muitas vezes, quem já ouviu aquela frase do filho falando assim, mas meu amigo brinca disso, não tem nada a ver. Mãe, mas está todo mundo indo nesse filme. Mãe, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Não vamos ser permissivos e achar que é algo da geração. Fica atento, não distraia. Põe um muro de proteção. Proteja os seus filhos, dê limites. Na casa daquela pessoa é assim, meu filho. Cada casa, a gente agora não pode nem criticar nada, né? A gente tem que tomar cuidado com o que fala. Eu ensino para os meus filhos o seguinte: na nossa casa, nós seguimos a palavra de Deus, amém? Vocês creem nisso? Na casa de vocês também é assim? O que dita as regras na minha casa? São os meus pensamentos, minhas opiniões? Não. A palavra de Deus. E a palavra de Deus me diz que todas as coisas me são lícitas. Lá em 1 Coríntios 6:12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Filho, nós podemos todas as coisas, mas nem tudo convém. No caso eu falo, você pode fazer tudo que você quiser, meu filho, você é livre. Aí ele abre um sorriso desse tamanho. Você só não pode pecar. Aí ele já começa a ficar assim, será? Filho, você pode fazer tudo o que você quiser, você só não pode pecar. Se for ferir o coração de Deus, você tem que ter muita coragem para fazer, viu, meu filho? Porque eu vou te falar, virar as costas para Deus é perigoso demais. Aí eles vão ficando mais assim, né? Vou pensar. Você tem certeza que você vai assistir esse filme? Você tem certeza que você vai colocar isso diante dos seus olhos? Coragem, hein? Tem coragem para fazer uma coisa dessas. A Bíblia fala que de Deus não se zomba. E a gente não quer que as crianças tenham medo de Deus. Mas o temor é muito importante, porque essa geração perdeu o temor até dos pais. Cadê o temor? Eles têm coragem de fazer tudo. Aí na hora que vai assumir a responsabilidade, não fui eu, não, isso não tem nada a ver. Então, cria um muro de proteção e deixa os seus filhos serem responsabilizados pelo aquilo que eles fazem. Se eles forem responsabilizados nas pequenas coisas, eles não vão ter que chegar a um grande problema, certo? Se você permitir que eles sejam responsabilizados por pecados que eles fazem ali dentro da sua casa e contam para você e você vê, e você corrigi-los com amor e mostrar ali uma correção de rota, você vai ter acesso ao coração dos seus filhos. Eu tenho esse testemunho. Meus queridos, não existe pessoa perfeita, vocês sabem disso? Tem alguém imperfeito aqui? Eu sei que eu sou. Graças a Deus que eu não sou perfeito, porque senão não sei como é que a gente ia fazer. Nós não somos perfeitos, mas nós servimos a um Deus que é perfeito e que nos chama à santificação. Nós erramos, nossos filhos erram, nossos filhos fazem escolhas erradas, porque eles são maus? Quando você erra porque você é ruim? Você erra com seu filho porque você é um péssimo pai? Uma péssima mãe? Não, isso é uma mentira do diabo para ficar parecendo para você que esse é o problema. Você erra porque você é humano. Você erra porque você ouviu a sua vontade ao invés de ouvir a vontade de Deus. Você agiu de acordo com o seu ímpeto ao invés de permitir que o fruto do Espírito agisse na sua vida. Então, enquanto a gente entender que nós somos normais, seres humanos falhos e que precisamos de Deus, vai facilitar muito a nossa vida entender o erro do nosso filho. O meu filho chegou para mim, acho que é a primeira vez que eu contei esse testemunho, me contou um pecado dele, chorando, e eu fiquei em choque, e na hora eu fiquei assim,
Eu não sei o que eu faço, Senhor, eu não sei o que eu faço, Senhor, o que eu faço, Senhor, o que eu faço. Alguém já passou por isso? Não, gente, já passaram? Que você olha aquela situação, às vezes a criança rolando no chão, fazendo uma pirraça assim, e você assim, meu Deus, o que eu faço? O que é isso? Meu Deus, o que eu faço? Esse momento é a hora que você chama o Espírito Santo para te falar. Se você gritar, se você agir errado, você perde o coração do seu filho naquele momento. E na hora, apesar de eu estar triste, eu olhei para ele, eu abracei e eu entendi que ele estava pedindo perdão para mim, por algo que ele fez errado. Eu o perdoei, falei que ele estava errado. Ele já sabia, né, gente? Mas a gente tem que dar aquela orientação também de pai e mãe. Mas eu fiquei tão grata a Deus por ele ter essa coragem de contar para mim o que ele fez de errado e pedir perdão, que eu abracei e permiti que ele soubesse que existe uma correção, que existe uma outra rota que ele pode ir. E acabou, gente. Os nossos filhos precisam ter acesso ao nosso coração dessa forma, que eles contem para a gente até os pecados deles, para que eles saibam que, puxa, eu preciso de ajuda, para quem que eu vou contar? Para quem vai me ajudar? Quem pode me ajudar nessa situação? Eu não vejo ninguém que pode me ajudar. Ele vai para um amigo, às vezes ele vai para o líder do Ministério Infantil e não vai para você. Você já pensou se você for a pessoa que seu filho mais confia para contar até o pecado dele? E aí ele faz isso para você e você fala, estou de mal, estou decepcionado com você. Sai para lá, vai para o seu quarto, fica de castigo lá pensando no que você fez. O que você fez com o coração dele? Fechou. Fechou. Se o seu filho chegar para você para confessar um pecado, meu irmão, tenha por ele o que Jesus teve por você. Tenha compaixão, tenha amor, admiração. Eu nunca fiz isso com meu pai e com minha mãe. Quando meu filho fez isso comigo, eu fiquei assim, meu Deus, que presente. E é o que Deus espera, sabe, de nós como pais, que os nossos filhos tenham esse acesso ao nosso coração. E ali você chama a palavra de Deus, né, gente? Para criar esse muro de proteção, porque a Bíblia fala também que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. É pouca coisa? Olha isso, gente. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para quê? Ensino. Repete, ensino. Repreensão. Correção. Instrução na justiça. Você vai usar a Bíblia para isso. Para ensinar o certo. Para repreender quando estiver errado. Para corrigir quando estiver errado e mostrar onde que é o caminho certo. E para instruir na justiça. Na justiça nossa? Na justiça de Deus. Amém? E para que é isso? Só para a gente ser feliz na terra? Não. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para quê? Para toda boa obra. O objetivo de nós criarmos muros de proteção dos nossos filhos não é só para que eles fiquem ali quietinhos, protegidinhos. É que eles estejam preparados para toda boa obra. Deus tem plano para os filhos de vocês e é papel de vocês prepará-los para essa boa obra. E a proteção é o começo disso. Os muros também acolhem. Eu falei aqui sobre esse testemunho do meu filho vir me contar e eu consegui ali, pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, acolher ele, sabe? E foi totalmente de Deus, gente, porque eu normalmente não teria feito, não sou essa pessoa. Eu teria tido outro tipo de atitude. Mas eu sei que Deus me permite experimentar coisas para que eu possa transbordar na vida de vocês. Deus permite que você experimente coisas porque você transborde na vida aí das pessoas que estão perto de você. A sua luta nunca é só sua. Aquele problema que você enfrenta nunca é só para você enfrentar sozinha, para que você saiba que tem outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema que você e você pode ser bênção na vida delas. Nossos filhos precisam saber que em nós eles podem, dentro desses muros, eles são acolhidos. Amém? Muro de proteção. Cria aí um parapeito, um muro que dá para vocês, para sua família, proteção, um muro que coloca limites do que vem de dentro e de fora. Muros que acolhem. E eu quero terminar para a gente passar para o nosso toque,
falando sobre um testemunho. Eu sei que tem muitas crianças aqui ouvindo a gente, mas esse testemunho é da minha casa, porque, gente, tudo que eu vivo sai da minha casa, tá? Quem estava aqui sabe que o 3 Palavrinhas começou no banho do meu filho. Então, eu queria muito que vocês observassem os filhos de vocês com um olhar atento para o que está acontecendo ali. Não o olhar do dia a dia. Pede ao Senhor assim: Senhor, abra os meus olhos para eu ver o que eu não estou percebendo. Amém? É muito sério isso. Senhor, abra os meus olhos para eu ver o que eu não estou percebendo. O Senhor não quer que nenhuma dessas crianças se percam. Deus, eu não quero que meu filho se perca. Abre os meus olhos. Deixa eu agir antecipadamente. Eu estava indo num hospital com a minha filha fazer uns exames, e o hospital era 40 minutos da minha casa. E aí eu comecei a conversar com ela, assim, minha filha, ela gosta de conversar, sabe? Aquela pessoa que vai falando da hora que sai até a hora que chega. E ela foi conversando comigo, conversando e falando, e eu ouvindo. Aí eu cheguei numa hora, sabe quando você meio que dá uma desligada, que você fica assim, blá, 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 blá. Eu não estava prestando atenção mais no que ela estava falando. E ela falando, de repente o Espírito Santo veio falando isso comigo. Ouve. Aí eu parei para prestar atenção. Eu falei: oi, filha, você pode repetir o que você falou? Desculpa, eu não estava prestando atenção. Eu dei uma viajada aqui. Ela: ai, mãe, eu estou falando e você não está ouvindo, não sei o quê. Eu falei assim: desculpa, repete, por favor. Aí ela repetiu. Meus irmãos, pois eu falei com a minha filha sobre tráfico humano, pedofilia, prostituição. Ela foi me perguntando tudo isso. Ela estava com 10 anos. Lembra que teve o negócio da Balenciaga? Aquilo abriu uma porta na mente dela e as crianças foram pesquisar tudo isso. Ela perguntou para mim assim: mãe, o que é pedofilia? E eu expliquei. Mãe, mas por que fazer isso com criança se não pode ter filhos? Ela foi assim, as perguntas, e eu fui respondendo as perguntas. Meus irmãos, foram 40 minutos de entrevista, que eu saí de lá até suando da entrevista, porque eu falei: meu Deus, eu não me preparei para essas perguntas. Aí eu comecei: Senhor Jesus, me ajuda, Senhor Jesus, me ajuda, o que eu respondo, o que eu falo, até que ponto que eu vou, o que eu sei, o que. Eu sei que na hora eu entendi o seguinte: se eu não falar, alguém vai falar, Espírito Santo me abençoe para que eu explique o certo. E minha filha soube tudo sobre isso. O básico, né? Que aí quando ela chegar um pouquinho mais para frente, ela vai fazer outros níveis de pergunta e a gente vai responder na medida que eles perguntam. E isso é muro de proteção. A gente sempre não ensina as crianças sobre o abuso. Lá em casa eu falava: ninguém mexe nas suas partes íntimas e você também não mexe na parte íntima de ninguém. As partes são nossas, cada um tem a sua. A gente parava por aí. Depois foi crescendo mais um pouco, vem outros tipos de pergunta. E a gente precisa pedir orientação ao Espírito Santo sobre isso, porque isso é proteção. A gente não fala isso para proteger? Porque se vier alguém, eu falava isso para minha filha, eu falo até hoje. Porque hoje as coisas não acontecem escondidas mais, né? Acontecem assim, ó, no lugar onde a gente está, que a gente acha que não vai acontecer, e acontece. Se acontecer, mãe, de alguém chegar e me pegar assim, querer me levar embora, eu falei: você grita com o mais alto som que você conseguir. Não se preocupa, você só grita, que a pessoa vai embora. Eu tenho essas coisas assim, sabe, da gente agir preventivamente. E naquele momento que eu conversei tudo com a minha filha, que eu cheguei até exausta emocionalmente no hospital para fazer o exame, quando eu voltei, ela nunca mais me perguntou sobre isso. Ela já entendeu. Então, quando se constrói um muro de proteção, é mais seguro, é menos estressante, você não tem que ficar falando para o menino toda hora: sai daí que você vai cair, sai daí que você vai cair, cuidado com o barranco, não vai aí que é perigoso. Não fique assim. Mostre o perigo, mostre onde está o limite, mostre até onde vai o muro, que com certeza os seus filhos vão estar seguros, bem orientados, bem acolhidos, confiando em você, entregando o coração deles nas suas mãos, e você entregando o seu coração na mão de Deus, que vai te orientar em tudo que você precisa. Amém? Amém, glória a Deus. Eu acho que agora nós vamos fazer o talk. Podemos continuar aqui? Então, enquanto o pessoal sobe, eu quero ler para você uma coisa aqui que eu achei que não ia dar tempo, mas eu vou ler. Olha que bonito isso aqui. Estão prestando atenção? Eu descobri que é difícil mudar o mundo. Passei, então, a tentar mudar a minha nação.
Quando descobri que não podia mudar a nação, comecei a me concentrar na minha cidade. Não consegui mudar minha cidade. E como um homem mais velho, tentei mudar minha família. Agora, idoso, percebo que a única coisa que eu posso mudar sou eu mesmo. E que se há muito tempo eu tivesse feito isso, poderia ter causado um impacto na minha família e eu poderíamos ter impactado nossa cidade, o impacto deles poderia ter mudado a nação e eu realmente poderia ter mudado o mundo. Então, gente, essa aqui é uma frase de um autor desconhecido, mas que eu pensei muito e tudo começa na nossa casa, gente, tudo começa na nossa família. Que você possa dedicar esse tempo para você transformar a sua casa e, consequentemente, essa geração toda. Amém?